Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então aproveitando mais essa linda noite para estarmos juntos, crescendo espiritualmente, aprendendo cada vez mais. Hoje a gente já teve até a oportunidade, viu, Guinaldo? A gente está fazendo um curso, né, de 45 minutos lá, não sei se você está sabendo, o pessoal que não consegue vir de sábado, então abriu um tempinho aí, a gente abriu um tempinho de 45, 50 minutos para a gente conseguir estudar um pouquinho, né, e a gente poder, né, aprender cada vez mais. Então tem um número de pessoas até que bastante que está querendo estudar, isso é muito bom. Eu estava falando do pessoal que a gente fica feliz. Por quê? Porque a gente estuda lá dentro, a gente aprende, vem nas palestras, estuda, tem essas obsessões que a gente acaba também aprendendo, tem os trabalhos da casa que nos fazem aprender muito, né? E a gente cada vez mais aprendendo. E a gente não aprende sozinho, gente, a gente aprende uns com os outros, a gente aprende na maturação da nossa humildade. E quanto mais humildes, mais seremos felizes, não é? Allan Kardec fala pra gente. Então vamos ser humildes, vamos ser participativos, vamos crescer, tentar nos ajudar uns aos outros naquilo que pudermos no máximo das nossas existências, porque é para isso que estamos aqui. Hoje, por exemplo, nosso irmão Aguinaldo, né, está aqui para fazer a palestra na casa, né, nosso grande trabalhador da casa, né, de caridade. E o nosso amigo, fico muito feliz que ele esteja aqui, né? Estava esperando esse dia e graças a Deus ele está aqui. É um bom palestrante, sempre nos traz bastante conhecimento, bastante humildade e a gente aprende bastante com ele, né? E é claro que José de Mococa que está nos protegendo, né, Aguinaldo? E a espiritualidade maior que está intuindo esse nosso irmãozinho para esse grande trabalho. A todos nós. Essa que é a beleza, né, dessa doutrina maravilhosa divina, aprendermos juntos, né? E é isso aí, gente. Vamos lá, então? Está tudo preparado? É nós e Deus, irmão, fica à vontade. Obrigado. A nossa missão, boa noite a todos. Boa noite. Deus esteja conosco, nos protegendo aí, nos iluminando e inspirando principalmente, né? Nosso objetivo foi uma tarefa dada aí pela casa, pelas mãos da Sandra, que a gente falar das obras do André Luiz, né? A série de André Luiz. E essas obras, Missionários da Luz, é o nosso terceiro livro dessa série em ordem cronológica, né? E na realidade eu vou tentar fazer uma publicidade, uma propaganda do livro, porque se eu for fazer um resumo, mesmo simplificadamente, eu cronometrei a palestra, deu 1h54. O Rafael não vai me deixar. Então a gente vai, alguns pontos a gente vai falar um pouquinho mais e outros um simples relato, né? Então eu peço desculpas para o André Luiz, desculpa para a espiritualidade, desculpa para vocês da gente não poder se aprofundar do jeito que nós gostaríamos, né? Então, o primeiro capítulo a gente vai falar do psicógrafo. Calma aí, gente, estou me adaptando aqui. O que é o psicógrafo, né? Na realidade é um capítulo dedicado a falarmos da mediunidade de psicografia, né? Então, o André Luiz começa relatando, ele estava conversando com Alexandre, que é o instrutor em nosso lar, né? Um dos instrutores lá, e falando dos problemas estava falando dos problemas da comunicação entre os encarnados e os desencarnados, né? O intercâmbio, né? Então, para aprimorar o espírito de André Luiz, que nessa época a gente já conhece André Luiz dos filmes, né? Já um André Luiz já bem conhecedor, mas ele também começou no mundo espiritual como nós começaremos um dia, de forma com bem poucos conhecimentos perante a eternidade. Então, o que o Alexandre fez para poder ajudar? Chamou André Luiz. André, vamos conhecer no nosso núcleo, no núcleo que ele fazia parte aqui na Terra,
É um núcleo, um centro, como esse aqui, né? Vamos lá para você conhecer. E o André Luiz aceitou de bom grado, né? Ficou muito feliz, né? E esperar a oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, o André Luiz veio no núcleo, né? Aí ele chegando, ele teve que, na realidade, ele até cita bastante, ele cita de forma bem clara, né? Que ele se valeu da ajuda do Alexandre, né? A gente pensa, muitas vezes, que chegar na casa espírita, quando a gente chega na casa espírita, a gente entra ali, vem aqui, é uma coisa muito simples, né? Mas aí tem um grande ensinamento. Eu falei que não vou entrar em muitos detalhes, mas tem algumas coisas que a gente tem que observar. A gente acredita que a gente desencarnou, que qualquer espírito desencarnado vai chegar aqui, vai entrar pela porta e vai bater aqui, vai vir aqui nos trabalhos. Só que não é bem assim, ó. Aqui é um desenho rapidinho que foi feito, bem simples, aonde estão acontecendo os trabalhos. Já aqui você percebe, ó, existe isso que ele tenta exemplificar aqui, são barreiras magnéticas. É um verdadeiro campo energético que existe protegendo a casa. Se assim não fosse, a gente seria aqui, as entidades entrariam, quando a gente está trabalhando, qualquer entidade brincalhona, maldosa, adentraria aqui e nós não teríamos proteção nenhuma. Então, quando desencarnados, a gente só vai poder entrar se a gente tiver essa permissão. Essa bênção que nós estamos tendo de estar aqui, ela tem que ser muito bem valorizada, né? Não é simplesmente, eu chego, hoje eu vou, hoje eu não vou. Tudo bem, você tem essa liberdade, mas vai chegar um dia que você vai implorar para estar aqui nessa casa. Isso é um privilégio que nós estamos vivendo, né? E o André Luiz, ele cita, né, no livro. Então vamos lá, tem 18 encarnados lá, né, aos olhos comuns, mas desencarnados, aqui como nós estamos encarnados, em pouco número, a casa fica cheia de espíritos desencarnados. Por quê? Existe uma série de trabalhos que estão acontecendo e os mentores, eles não esperam somente por nós, eles estão trabalhando lá também, essas entidades desencarnadas. Então os trabalhos acontecem em paralelo. Estou de olho na hora. Aí o que acontece? Aí o André Luiz, nesse capítulo, ele explica da complexidade. Então os encarnados, eles estão um ao redor dos outros e, assim, do cérebro, né, e do coração sai uma luz, né? E o André ficou impressionado, porque ele também não tinha esse conhecimento. Então aqui de nós, quando nós estamos concentrados, a gente emite ondas, né? A gente emite vibrações, a gente emite energia, né? E essa energia, a uns 60 centímetros da cabeça, essa energia começa a se misturar com as energias coloridas e começa a se misturar com as dos outros ao redor e não fica delimitado entre a gente. Essa energia se expande. Se expande essa energia diferente dos fluidos dos desencarnados, né? Então, André Luiz cita bastante essa questão, né? Então, existe um intercâmbio dessas energias entre os encarnados e os desencarnados. Esse material energético, ele é muito utilizado para ajudar as pessoas, os espíritos que estão ali em busca de ajuda. Então essa combinação de fluidos magnéticos dos encarnados e desencarnados. E a gente acredita também, a psicografia, sentou ali e psicografou. Às vezes a gente vê os médiuns aqui sentando e psicografando de forma muito fácil, né? Mas existe todo um trabalho, além da preparação do médium, existe todo um trabalho do plano espiritual. Eles têm que aplicar passes, eles têm que aplicar fluidos, fortalecer o organismo do médium, porque durante a incorporação existe um desgaste muito grande, inclusive nos neurônios, na parte neuronal, que o André explica em mínimos detalhes. Para quem gosta ainda de medicina, da área médica, deve ser ainda mais gostoso ainda. Então ele explica nos mínimos detalhes como que se faz essa proteção do médium para que possa acontecer a psicografia.
Então vocês podem ver aqui, ó. Então o espírito chega a tatear, né, as memórias, o cérebro da pessoa que está psicografando, o psicógrafo, né, para que ele possa receber a intuição corretamente. E naquela noite, né, tinham na reunião 6 pessoas que estavam ali para receber a psicografia, mas só um conseguiu receber a psicografia. Por quê? Só um estava preparado. Existe um preparo muito grande, tem todo um trabalho da espiritualidade. E a gente pode ver, mesmo aqui na instituição, muitas vezes, né, pessoas se preparando. Nem todos os médios conseguem receber a psicografia. É um trabalho muito delicado, né? E o André Luiz explica isso nos mínimos detalhes, né? Aí ainda no capítulo 2 já, o André Luiz ele fala da epífise, né? Uma glândula que tem aqui no cérebro, né? E ele vê no médium essa glândula brilhando. Na realidade ele não vê diretamente, mas com o auxílio de Alexandre, né? O Alexandre ele já era um espírito de uma categoria mais elevada, assim, tipo José de Mococa, não sei comparar, né? A gente não conhece muito, né? Mas o Alexandre ele já era muito mais elevado. Então ele empresta os fluidos magnéticos, né, da capacidade visual. Ele põe para André Luiz, ele empresta essa capacidade para que o André Luiz possa ver os detalhes, para que ele possa observar o que ele ainda não estava preparado para observar, né? Ele já era um espírito já a caminho da luz, estava estudando muito no plano espiritual, já totalmente direcionado no sentido da evolução, mas ainda não tinha esses atributos do Alexandre, né? Então vocês vão ver que em vários pontos o Alexandre presta a capacidade de visualização dele e o André Luiz pode observar como se fosse um raio-x, né? Olhando como se fosse um raio-x. Ele consegue observar o médio por dentro, né? E aí ele observa que no médio tem uma luz já bem forte, né, ali. Já essa luz, né, ele não consegue, né, ele percebe que um verdadeiro desabrochar, né, e ele sabe que essa ligação vem de mais alto, né, vem de um outro plano, né, mas ele ainda não consegue entender o que se envolve aí. A visão dele, mesmo com o auxílio do Alexandre, não consegue interpretar, conhecer exatamente o que está acontecendo ali. Mas ele questiona o Alexandre, né, que explica para ele, né, o que é a epífise, né? E assim, na medicina, né, os médicos tratam a epífise como uma glândula que ela atua no cérebro da criança, né, não permitindo que a criança, né, contém os impulsos sexuais, né, e depois na puberdade ela perde a função, né? E o Alexandre explica para o André Luiz, né, e ele explica muito bem no livro, né, quem quiser ver os detalhes vai lá e lê mesmo, que ela é uma glândula, né, ela é responsável pela vida mental, pela vida psíquica, e é através dela que a gente consegue, né, a comunicação melhor com o plano espiritual. Ela que permite o nosso desenvolvimento psíquico. Então realmente até os 14 anos ela fica atuando como um fator inibidor, né, da sensualidade, mas depois disso, que os médicos ainda não até a época do livro não tinham estudado, não tinham se apercebido, é que depois disso ela ganha uma outra função. Ela permite a rememoração das experiências sexuais de outras vidas, né, de toda uma existência, de existências passadas, e aonde que vem os desejos, toda a recapitulação da sexualidade, né? Isso aí é muito legal, gente. É a função da epífise. Ele dedica um capítulo todo a isso. Eu fico até com vergonha de apresentar só esses tópicos aqui. E aí o André parte para a reunião, né? Justamente para uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Já é uma outra reunião, né? Passou-se um tempo, passou-se alguns dias, né?
e ele, junto com o Alexandre, ele é convidado para assistir, né, essa reunião de desenvolvimento mediúnico. É quando o médium começa na mesa, ele vai começar, vai aprender a ser médium, né? E aí o objetivo é mostrar todas essas dificuldades, né? Então, lá eles têm os candidatos, né, ao desenvolvimento mediúnico, né? E o interessante é que, no caso, eles tinham um dos candidatos que apresentava sinais de ingestão alcoólica, né? É o que a gente sempre fala, antes das reuniões, antes de vir para os trabalhos, né? E na vida geral, o médium ele não deve ingerir alcoólicos, né? E ele se apercebe, né, de forma muito presente isso, e principalmente o André Luiz, que estava com a visão dilatada também, pela visão espiritual dilatada pelo Alexandre, ele pôde se aperceber, sentir o cheiro. É muito ruim para os espíritos, né, terem que se incorporar ou se aproximarem de uma pessoa. É como a gente, né? Se uma pessoa não toma banho, né, está sujo, pedido, ou mesmo quando bebe, né, aquela situação ruim, você chegar e abraçar a pessoa, aquele cheiro. Então você imagina o espírito que tem que se aconchegar ali para poder dar a comunicação, né? Aí uma outra senhora que estava no desenvolvimento, ela ingeriu alimentos demais. Outra coisa que sempre se pede, né, para as pessoas, não ingira alimento em excesso. Então o André Luiz chegava a sentir o cheiro de vinagre, né, de condimentação ali no caso dessa médium, né, que ela ingeriu muito alimento. E o André Luiz, no livro, ele mostra, né, toda a parte da digestão, como se faz, como ela está prejudicada, né, com os vermes que atacam ela, uma coisa muito interessante, tá? E aí um outro apresentava, né, um outro candidato a desenvolvimento apresentava bacilos psíquicos de tortura sexual. O que é? Na realidade é um jovem, né, mas ele, apesar dele estar na mesa, se desenvolvendo, estar junto, ele ainda é bastante ativo a parte sexual dele, principalmente com relação à prostituição, né? E isso, né, traz consequências, né? Então, aqui, as glândulas geradoras, né, que é da parte sexual, emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Esses bacilos, eles não têm nada a ver com, por exemplo, a sífilis ou outras doenças venéreas. São bacilos que são corpúsculos que estão no perispírito do médium, né, ou da pessoa que está se desenvolvendo. Por quê? Essa transmissão parece que não, né? Mas ela se dá também por contato, né? É um contato com espíritos inferiores, né? Então é uma transmissão, está fora dos livros de medicina, porque diz respeito ao contágio que existe quando você tem contatos com espíritos inferiores que estão doentes. Então eles se transmitem aquelas doenças, e essas doenças elas atuam na parte tanto sexual quanto fígado, rins, intestino, depende do tipo de viciação, é o tipo de doença que você vai desenvolver. Primeiro na parte psíquica, na parte perispírita, e depois também na parte fisiológica, né? Então aí o Alexandre fica impressionado com aquilo, ele fala, por que não vamos por que a gente não sempre não dá uma advertência desses médios, né, irresponsáveis, né? E aí o Alexandre, mais uma vez, amoroso, né, característica dos espíritos superiores, diz, não, André, tenhamos calma, né? Estamos em serviço de educação e adestramento. É o que os espíritos fazem com a gente, como se a gente tivesse realmente que ser adestrado. A gente tem que aprender a agir no caminho certo, a se melhorar, né? Nossos amigos não são rebeldes e maus no sentido voluntário. Eles estavam ali para evoluir, mas estão desorientados e enfermos.
é o que acontece com a maioria de nós. Então nós devemos largar as influências negativas, mas não podemos demorar muito, né? Aí, aqui ó, é a ação do vampirismo, né? Eu não falei que os espíritos, pelo contato existe a transmissão das doenças de espírito no perispírito? Então, esse contato a gente chama de vampirismo, né? Então o André fica impressionado com esse termo. Ele fala, existe vampiro aqui no mundo espiritual? Eu pensei que isso fosse história de livros, né? Do que os terrestres contam, né? Mas na realidade existe sim vampiros, né? Quando a gente está com um copo de bebida, aqui com a garrafa de bebida no bar, ou em qualquer lugar que seja, existem espíritos que nos se aproximam porque eles querem sentir o cheiro, o gosto, a sensação. Então o cara bebe e acaba fala, sou forte de bebida, nada me derruba, né? Na realidade ele está ingerindo, ele fica com aquele lixo dentro dele e o espírito fica com os fluidos magnéticos, né? Então depois de 10 cachaças ele fala, estou forte ainda, mas ele está sendo vampirizado. A mesma coisa aqui no caso do cigarro, ó. Enquanto ele está curtindo um barato aqui, está achando que está muito bom, né? Quem está curtindo é o espírito viciado que está ali se aproveitando dele, né? Mesma coisa na questão de prostituição, questão sexual, né? E esses espíritos, né? Que trazem com ele essas doenças, né? Por exemplo, no caso sexual, que o André Luiz citou, mas ele mostra também os vermes que estão no intestino da mulher, né, que é acostumada, né, a comer em excesso. Então ele também mostra no livro. Então isso aí são transmitidos pelo quê? Pelo contato desses espíritos. Então por que eu fiquei doente? Eu fiquei doente por quê? Porque eu me deixei envolver por essas entidades. O livro ele explica mais rápido, mais detalhes, perdão. Mais rápido tem que ser eu, né? Ainda nesse capítulo seguinte, né, capítulo 5, da influenciação, né? Então tem um caso aqui, eles acompanham esses médiuns, né, que estão ali. O Alexandre fala, André, aqui está tudo sob controle, né? Mais ou menos assim que ele fala. Vamos ver lá fora como esses médios se comportam, né? Aí ele sai, assim que sai da casa espírita, o André Luiz já sente as vibrações da rua, né? Totalmente diferente, né? Vocês viram lá que a casa é totalmente protegida. E eles acompanham, né? Aí eles percebem, né? Esse rapaz que é torturado sexualmente, né? Por que torturado sexualmente, né? Ele tem ele tem a doença, né? Ele está contagiado. Mas o cérebro dele está ligado ao pessoal ali que adora a prostituição, os espíritos que adoram. Então o tempo todo ele fica com desejo, ele fica com vontade, aquilo perturba, né? Por isso que fala, né? Torturado, né? Assim como a mãe dele, né? Que sai junto com ele, mãe e irmã. Eles saem na rua e já logo eles são acolhidos por 3 entidades, né? Duas delas abraçam gostosamente o rapaz e a outra entidade a mãe dele, né? E aí eles começam a entrar em sintonia, frequência, pronto, já esqueceu tudo. Qualquer semelhança com a gente é pura semelhança, não tem nada a ver. Mas aí já esqueceram tudo, já saíram ali para fora, já estão falando, né? Ela falou do marido dela que gostava, o marido dela, coitado, era uma entidade, né, que não soube aproveitar a vida. E no mundo espiritual ficou junto com ela, porque ela fica trazendo ele na mente, ele fica vampirizando ela. E o rapaz, as 2 entidades já abraçaram ele e já tomaram conta dele e os pensamentos dele. Ele falou assim, eu sou casado, mas a minha mente não fica muito em casa, e assim vai, né? Então aí o André Luiz fala assim, Alexandre, não vamos ajudar? Alexandre, vamos sim. Aí eles chegaram perto da menina de 16 anos,
Aí eles estão andando para casa, né? Aí o Alexandre coloca a destra na menina, né? Não, na cabeça da menina, e começa a transmitir orientação para eles, para os dois, né? Para o irmão e para a mãe. Aí os dois falam assim: não, a gente não pode ouvir você é uma criança, 16 anos, onde já se viu? Mas quem estava falando ali naquela hora, dando os conselhos, na realidade era o Alexandre, né? Aí o André Luiz falou assim: mas como que você pode, né, ajudar? Por que você não transmite para eles e transmite para a Joia? Porque ela ainda está preparada, ela ainda está numa idade que ela não se deixou envolver pelos prazeres do mundo. Pode acontecer dela se envolver, aí vai depender dela, mas ela ainda mantém uma inocência dentro dela que permite esse intercâmbio, essa comunicação. Por isso que às vezes a gente ouve das crianças algumas lições de moral aí, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pode estar vindo realmente dos espíritos superiores, e a gente acha assim, desprezar para uma criança falando, olhar o conteúdo, tá? É tudo sei, gente, não vai. Aí, quando ele chega, né, quando eles chegam chega um ponto que eles se separam, né? Aí o que acontece? Aí aí eles entram na casa, né? O rapaz entra na casa dele e a mãe vai embora com a menina. Entrando na casa, aí tem a Cecília. A Cecília é a esposa a esposa do rapaz aqui, né? E o André Luiz percebe que muda tudo, a vibração, né? E ela conhece o Alexandre, né? Por isso que o Alexandre também entra de boa lá também, né? E ela vem em sono, ela está dormindo e em sono, né? O espírito se liberta, né? E ela vem receber, a Cecília vem receber o Alexandre e o André. E o André tenta entender por que a casa está, apesar de ter uma pessoa tão desequilibrada, né? Como o rapaz, tem essa pessoa equilibrada. E aí entra, né, que o efeito das orações, né? A oração é mais eficiente antídoto do vampirismo. Então ela ora muito, ela faz muita leitura, muito evangelho, ela vive em contato com o plano espiritual. E é por isso que toda a casa dela é protegida. Toda a casa dela é protegida. Por isso, gente, vocês podem conviver com quantas pessoas desequilibradas tiver na casa, mas se vocês tiverem equilíbrio, estiverem fazendo as preces, a casa de vocês estará protegida. Esse é o maior objetivo aí, tá? Aí não para, o serviço da espiritualidade não para, né? Aí eles saem dessa parte aqui, não vou me deter mais lá. Aí eles são abordados por uma amiga do instrutor, a Justina, né? Que ela fala assim: meu filho está prestes a desencarnar, ele está com um problema, né? E a Justina já é desencarnada, né? Ela vai lá, mas o Francisco, o Antônio, filho dela, é encarnado, mas ele ainda está bem, né? Mas ele teve tipo um AVC, né? E aí o Alexandre vai lá com o André, chegando lá, ele está praticamente morto, né? Ele está praticamente, precisa de auxílio. Só que o Alexandre, ele não pode. Aí é interessante vocês lerem o livro, até para vocês entenderem bem essa parte. O Alexandre, ele não pode simplesmente chegar lá e curar. Veja, um problema no cérebro, tipo um AVC, ele não pode chegar lá e curar. Ele precisa dos fluidos magnéticos. E onde que ele vai procurar esses fluidos magnéticos? Ele chama um irmão do auxílio, o irmão Francisco, que é de um grupo socorrista, né? E fala: a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa de fluidos magnéticos de encarnados para poder fazer essa cura. Aonde nós vamos achar? Então, o irmão Francisco sabe onde achar. Então ele vai chegar, o irmão Francisco vai atrás do Afonso. Afonso é um médium. Ele está encarnado, mas ele está em sono. Olha a importância da hora da gente dormir, a gente está aí envolvido em preces, está preparado na hora de dormir. Então Afonso é um médium equilibrado, né?
E aí o Alexandre, aí o Francisco traz esse, né, o Francisco que é do grupo socorrista próximo, né, traz lá na casa na casa da Justiça, aliás, na casa do Antônio, né, leva, com o auxílio do Afonso, que é um espírito que se aproveita, é um espírito que está dormindo, é um médium, está dormindo, o espírito dele em desdobramento, vai até lá, aí o Alexandre, utilizando os fluidos desse espírito, consegue auxiliar o Antônio, né? Recuperando o Antônio, aí ele fala, olha, Justino, você tem que ser rápida, porque o motivo, eu não falei, o motivo era um motivo justo, ele não podia morrer naquela hora, porque ele estava desempenhando uma tarefa que, se interrompida no momento, ia dar um grande prejuízo espiritual para os envolvidos. Então, era um pedido justo, não é assim, vamos prorrogar a vida da Sandra, porque, eu gosto da Sandra. Não, lógico que eles tentariam, mas mas existem os motivos justos para que isso aconteça, todo mundo tem sua hora. E no caso, é o caso dele, ele falou assim, você tem 150 dias, o reparo que nós fizemos, 150 dias, 5 meses para ele concluir a tarefa, manda ele acelerar lá. Então ele falou, lógico que ele não falou desse jeito, né? Ele falou assim, use os seus recursos intuitivos, de intuição, para poder explicar para ele que ele não tem muito tempo mais para terminar de desempenhar essa tarefa. E se ele ficar nervoso, irritado, inclusive até falei para do Carmo, né? Falei assim, do Carmo, olha só, a gente não vai mais falar de dinheiro à noite, a gente não vai falar mais de problema financeiro, de nada, porque cria uma imagem mental que é muito perigosa, né? E a gente parou, né? Desde que eu reli o livro, que isso aí eu falei assim, a gente não fala mais nada de coisas que possam perturbar a nossa noite, que é muito perigoso, né? E aí depois que ele estava já curado, ele acorda, né, pedindo socorro, socorro, pelo amor de Deus, estou morrendo, né? Mas na realidade ele já tinha sido socorrido e não ia mais morrer, pelo menos pelos próximos 5 meses, desde que ele não ficasse irritado, nervoso, preocupado em excesso à noite, tá? Aí a gente tem no plano dos sonhos, né, que ainda falando sobre o mesmo assunto, mas já em outro capítulo, o que acontece? O Alexandre tem uma outra atividade, eles têm muitas atividades, um espírito faz muita coisa quando desencarna. Esse livro é muito bom, para quem acha que morreu, o que eu vou fazer? O que tem para fazer do outro lado? Né? Vou ficar de boa? Então, ele tem um grupo de estudos aqui, de estudiosos, tem 300 inscritos no mundo espiritual, né? Mas são pessoas como nós, assim, que os espíritos convidam, né? Provavelmente o José de Mococa deve ter também, né? Né, Carlinhos? E deve ter também, né? E convida, sim, convida a gente. Então são 300 inscritos, mas só 32 conseguem realmente aproveitar o curso, que estão dispostos, estão na hora do repouso, estão dormindo, que têm condições físicas de se libertar e até a reunião, assistir a reunião e voltar novamente para despertar para o dia seguinte de trabalho, né? Então só 32 conseguem aproveitar bem, né? Mas são 300 associados e deve ser mais ou menos igual eu, assim, aparece de vez em quando, né? nos cursos, né? E aí o objetivo, né? Esclarecimento geral a respeito dos problemas da mediunidade e psiquismo, né? Então, nesse caso aqui, faltaram nessa reunião, desses 32, faltaram 2, e o Alexandre logo estranhou, né? O que aconteceu com eles, né? Aí ele pede para o Sertório ir lá e verificar, né? Por que eles não vieram? Será que aconteceu algum acidente, alguma coisa? E vão atrás deles, né? Aí chegando na casa do Vieira, que era um deles, né? Aí o que ele encontra, né? Ele encontra lá, o Vieira estava desesperado, estava assustado, estava apavorado. E o que acontecia, né? Ele não conseguia nem acordar. Por quê? Durante o dia, como assim, o Aguinaldo às vezes, né, senta o pau, né, fala de alguém que já desencarnou. E aí esse Barbosa já tinha, aqui não é Barbosa, é Barbosa.
ele já tinha desencarnado, né? E o Vieira falou mal dele, falou algumas coisas até que não pesadas, que não tinham nada a ver com ele. Aí o Vieira, já desencarnado, o Barbosa foi lá tirar satisfação com ele. Só que a hora que ele em sono, ele desdobrou, né, que a gente fala, né? Ele saiu do corpo, deixou o corpo, né? E foi sair em espírito, deu de cara com o Barbosa. O Barbosa falou: você falou assim, 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 assim. Ele ficou no estado de pânico, né? Onde já se viu o fantasma, ele veio atrás de mim, ele está querendo algum tipo de vingança, desesperado. E o André Luiz ficou ali: mas o que está acontecendo? Aí o Sertório falou: calma aí, eu vou conversar com ele. Conversou com o Barbosa, mas não conseguiu dissuadir, né, ele de... Não, mas você não acha que ele foi muito leviano, falando de mim, coisas que eu não posso me defender, né? Estava na razão dele. Aí o Sertório falou: não, tudo bem, tem razão, tal, mas você não pode deixar ele... Não, eu quero esclarecer isso, tá? Aí, como eles não tinham muito tempo a perder, o Sertório pegou e deu uma chacoalhada no Vieira, né? Que acordou em pânico, né? Aí ele falou: André, vamos procurar o Marcondes, porque ele não tem condições mais de assistir à reunião, né? Mais ou menos, às vezes a gente acorda assustado à noite com os pesadelos. Aí eles deixaram eles e foram ver o Marcondes, né? Chegando na casa do Marcondes, né? Ele estava provavelmente ele estava usando ópio, né? E tinha 3 entidades femininas ali, né? Que já logo começaram a agredir palavras, o Sertório e o André, né? Falando que ele não vai para o seu curso, que na realidade o curso que ele quer praticar das viciações, né? Eram mulheres pervertidas, né? Mas não deixavam, elas desencarnadas, né? Mas ele não deixava ele sair, e ele estava prostrado porque ele fez uso de droga, muito envergonhado, pede desculpa para o Sertório, né? O Sertório pede explicação para ele não consegue, né? Coloca as mãos na cabeça, tudo. Aí o Sertório fala: vamos, André, não tem jeito, isso aí não tem condições hoje. Aí o André falou: mas você não vai acordar? Não comporta isso, porque nosso irmão ele vai ter que passar a noite com essas entidades, ele vai ter que acordar no dia seguinte, sofrer os efeitos de toda essa situação, para que ele possa se entediar disso, possa se curar sozinho disso, né? E aí eles voltam lá de novo, né? Para a reunião, né? Aí o Alexandre continua, né? Explicando para aqueles espíritos que se apresentaram lá durante o sono, né? E aí tem uma coisa legal, vocês têm que ler o livro, que aqui é só um overview, né? Que o Alexandre exorta, né? Não provoqueis o desenvolvimento prematuro das vossas faculdades psíquicas, sem compreender ou ouvir, discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. É o que a gente sempre fala, né? Buscar acima de tudo progredir em virtude e aprimorar os sentimentos, né? Acentuar o equilíbrio, né? Que vos abrirá novos conhecimentos. Assim, não é que a gente não deva procurar o desenvolvimento, mas o que ele fala é o seguinte: junto com o desenvolvimento mediúnico, você também tem que se desenvolver em sentimentos. Você tem que querer se melhorar, você tem que se aprimorar. Estudar, gente. Pega o livro do André Luiz, estuda, pega as apostilas da casa, estuda, pega tudo que tiver de material, vai na internet e estuda. É isso que o Alexandre está falando resumidamente, é o que ele está falando para os nossos irmãos que se desdobraram, foram em sonho lá, né? E quando acorda não tem uma visão muito clara, mas esses espíritos eles conseguem se aperceber do que foi falado e tem uma visão muito interessante. Ainda aqui a gente tem o capítulo da materialização, né? Onde o André Luiz tem a possibilidade de observar uma reunião de materialização. Aí, né, ele vai na companhia de André, ele vai no outro, o André vai na companhia de Alexandre, mas é num outro centro de estudos, né?
onde tem a possibilidade de acompanhar o ectoplasma, né? Ectoplasma é a energia que sai do médium que permite a um espírito se materializar, né? E aí o André tem a oportunidade até de ajudar nessa materialização, né? As pessoas estavam dispersas, né? E aí, com a ajuda, né, do Alexandre, né, eles improvisam uma garganta mediúnica, uma garganta ectoplásmica, né, que é capaz de emitir sons, e por ali eles se comunicam com as pessoas que ali estão, né? E nessa comunicação eles explicam, gente, vocês agora não é a hora de concentrar, né? Imagina só, na hora da materialização, um se concentra no gato ou no cachorro, né? Não era isso. Então agora vamos cantar, né? Então vocês vão ver muito em reuniões de materialização de espírito, as pessoas cantam muito, cantam, porque a mente dos encarnados ali não deve interferir no trabalho que os espíritos fazem, né? E por incrível que pareça, tanto trabalho que eles têm, vocês vão ver, né, que tem uma pessoa que chega também alcoolizado, e é diferente da reunião de assistência. Essa pessoa ela não pode interferir, o ectoplasma que sai da média não pode ser contaminado com esses fluidos de bebida, de alcoólicos, né? Então eles têm todo um trabalho de isolar as pessoas, essa pessoa que está ali, né, para que esses fluidos do álcool não interfiram na manifestação e não seja fatal até para o médium ou para aquele espírito que está ali comunicando, né? Pode causar um problema muito grande, né? Então ele explica direitinho essa parte também da materialização, né? E como se materializa, né? E aí mostra o irmão Alencar, né, que se materializa, né, ao lado da médium, né? Então existem dois, o espírito que é o Alencar, que está do lado da médium, né, que é o que se materializa, e o Calimério, né, que é o orientador que toma conta para que tudo aconteça, né? Além de muitos espíritos que ajudam na manifestação. É uma pena que esse tipo de manifestação as pessoas olham como se fosse um teatro, né? Quando deveria ser um objeto de estudo. E o André Luiz fica também muito chocado, né, com essa questão, porque ele fala tanto o trabalho da parte espiritual. Você acha realmente, Alexandre, que vale a pena para que eles fiquem olhando simplesmente e não entendam nada? Para que todo esse trabalho da espiritualidade? E aí o Alexandre, no livro, ele explica claramente, né? Nem sempre você colhe daquilo que você planta, né? Você vai plantar hoje. Então eles estavam plantando uma semente, mas essa semente só vai ser colhida no futuro. Então é como Cristo, ele explica, os milagres que ele fez não foi só para o povo que estava ali ao redor dele, não foi só para os judeus. Ele estava ali, mas o que ele plantou hoje serve para toda a humanidade, né? Então ele esclarece o André Luiz que nessa época aí ele pensava bem parecido com a gente ainda, né? Tá muita coisa para falar. Aí a gente vai ver, né? Essa aqui é um capítulo, né, sobre intercessão, né? Eles não param de trabalhar, né? Eu já estou até cansado por eles já. E aí o Alexandre, né, ele foi procurado, né, por Etelvina e Esther, né? A Etelvina, a Esther, elas estão em sono, né, dormindo, e elas saem, né, do corpo, normalmente, como a gente quando está dormindo, e elas foram procurar o Alexandre, né? Que a Etelvina já conhecia o Alexandre, e pedir ajuda. O caso de Esther era o seguinte, mais ou menos, resumidamente, ela tinha um noivo, e o noivo desencarnou, vítima de suicídio. Aí, agora, depois ela constituiu família, né, com o Raul, que era, depois constituiu família, filhos, tudo, e o Raul foi encontrado morto na rua, foi assassinado, e a polícia nem quis investigar o caso, arquivou, dizendo que era suicídio,
e como que pode, né, a arma foi encontrada a uma certa distância, né, e ela não se conforma disso, né, que a polícia falando que era vítima foi suicídio, e essa história, como é que fica, né, ela ficava inconformada, ela estava sofrendo demais, né, duas pessoas que ela amava, vítima de suicídio, né, aí o Alexandre vai ajudar ela. E aí o Alexandre é muito interessante, né? Que o André ele fala assim, então nós vamos invocar a presença do Espírito aqui, né, dele, e vamos perguntar o que aconteceu. Aí o Alexandre, calma, né? Não é bem assim que acontece esses serviços, né? Nós precisamos primeiro se inteirar do que acontece. Aí eles foram lá na região que aconteceu as coisas, foram lá conversar com os espíritos, né? Que nós somos cercados de bons espíritos, viu, gente? Não tem só espírito ruim por aí, não. E na realidade, tem um visitador, né? Ali naquela região, que o Alexandre vai conversar com ele. Ele fala assim, não, realmente ele se suicidou. Eu vi ele se suicidar, né? Mas eu não pude fazer nada. Ele tem um livre-arbítrio, né? Ele não conseguiu fazer nada, e eu vi a hora que ele caiu. Aí eu tentei ajudá-lo, mas eu não consegui. A hora que eu fui levantar ele, tirar ele, então ele estava pesado, ele não se desgrudava do corpo, né? Porque a pessoa que é vítima de suicídio emite certos tipos de vibrações que dificultam muito o auxílio por parte dos espíritos superiores, né? Bem diferente da pessoa quando é assassinada. E aí, diz que passou uma hora de espírito, né? Um monte de espírito junto, e carregou, né? Uns espíritos muito ruins, né? Passaram naquele instante e carregaram com muita facilidade, coisa que o mentor não conseguiu pegar o Raul ali do chão. Eles pegaram e levaram. Para onde eles levaram? Né? Aí o Alexandre foi atrás, chamou o André Luiz e falou, vamos procurar ele então. Aí encontraram eles aonde? No matadouro, né? Por que no matadouro? Essas entidades, elas precisam de energia, e se alimentar. E a alimentação delas, elas conseguem, quando o animal morre, ele emite certas vibrações, né? E eles foram atrás. Tá bom, né? Termina foram atrás. Eles foram atrás. E encontraram lá no frigorífico ele e essas entidades. E eles começam a ajudar. O Alexandre vai e aplica alguns passos magnéticos no Raul. E o Raul vai despertando. Com isso, causou uma certa luminosidade no ambiente, e as entidades que ali estavam em volta dele falaram assim, olha, estão interessados, os espíritos iluminados estão interessados no Raul, deixa ele para lá, vamos embora, deixa ele para lá, porque ficaram assustados, né? E começaram a falar uma série de impropérios, né, uma série de impropérios para o Alexandre e para o André Luiz. Aí eles não se intimidaram com isso, pegaram o Raul, levaram para um lugar seguro. O Alexandre falou assim, André, vamos me ajuda a socorrer. Então o André falou assim, então vamos aplicar passos, vamos acordá-lo. O Alexandre, calma, André, não é bem assim, bem se conhece, você não entende nada, você não é, lógico que ele falou assim, você não tem experiência em operações socorristas. Aí, mas por quê? Porque quando nós despertarmos ele vai despertar também para a dor, porque o suicida, ele vai sentir todo o machucado que a bala fez, o revólver fez, né? E aí o André falou assim, então o que nós vamos fazer? Ele falou assim, calma, aí você fica com ele, eu vou buscar um grupo socorrista. Aí ele busca um grupo socorrista, né? Traz ali, e aí eles falam, aí ele acorda, né? Então, inclusive, ele pergunta, você se lembra da sua esposa? Não. Então o grupo socorrista vai lá, vai fazer um trabalho, aí ele acorda com muita dor, gritando, chorando. Aí o Alexandre fala assim, bom, isso aí, esse estado, veja, tudo tem seu tempo na vida. Ele falou assim, menos de 4 dias, 70 horas, ele não vai estar apto a falar nada. Aí vamos embora. Agora você entende por que a gente não podia acordar ele? Deixa na mão do socorrista, vamos lá. Aí foi lá, foram realizar as tarefas dele.
Aí eles voltaram, depois passou o tempo, né? E aí, interessante, né? Passou o tempo, voltaram, aí ele já se lembrava de tudo, né? E aí o André fala assim, né? Nós vamos contar a verdade então para a esposa? Porque na realidade ele se matou, né? Ele deu um jeito do revólver cair longe, né? Falando, não vou contar a verdade não. Mas por quê? Né? Ela ainda está vivendo as paixões, ela não está preparada para a verdade, né? Mas qual que era a verdade, né, de tudo isso? Só para a gente finalizar esse ponto. Ele, quando ele veio, Noé, que era esposo, que era o noivo da Raquel, ele veio para a cidade e trouxe, né, depois de um tempo, um amigo dele, né? O amigo dele, logo que conheceu a namorada dele, se apaixonou por ela. E aí ele falou, poxa, não vou conseguir ter, ela é muito honesta, não vou conseguir ter um relacionamento e ficar com ela. Então o que eu preciso? Eliminar o Noé. Veja o pensamento dele. Aí ele teve uma brilhante ideia, né, de como eliminar o Noé. Ele pegava e tomava umas doses de remédio, bem pouquinho, né, um forte veneno, é um veneno na realidade muito forte. Ele tomava pouquinho e com o tempo ele foi aumentando as doses, Olha a mente pervertida, né? E foi aumentando as doses. Quando ele chegou numa dose razoável, né, que fulminaria qualquer pessoa, aí ele chamou o noivo da Raquel, né, da Esther, né, perdão, estou trocando os nomes, da Esther, para tomar um vinho com ele, e colocou no vinho. Aí ele tomou, o Noé tomou, e o que aconteceu? Dentro de pouco tempo, o Noé morreu. E ele ficou por perto ali, e foi ganhando a confiança da Esther, até que se casou com a Esther. Passado o tempo, constituíram família, começou a vir o remorso na cabeça dele. E esse remorso, gente, atuou tão forte na cabeça dele, que ele chegou ao ponto de querer se entregar à justiça. Mas só que ele não teve coragem de se entregar à justiça. Aí começaram os pensamentos de suicídio. Mas ele falou, mas vou passar por suicida, 2 suicidas como o Noé e eu na vida da Raquel, ela não vai suportar. Aí ele teve a brilhante ideia para ele, né, de como ele se matar, né? Ele comprou um revólver que ninguém sabia, deu um jeito de não aparecer as impressões digitais, colocou o revólver numa posição que quando ele caísse, o revólver iria para um lado, ele para o outro, e deu um tiro, tirou a própria vida dele, né? E passou tudo isso despercebidamente para todo mundo, menos para a polícia, lógico que já conhecedora, fez estudo, perícia, tudo, e ele passou como se fosse assassinato. Só que isso causou mais dor ainda para a Esther, né? Porque a Esther ficou em dúvida, né? Que é coisa pior que a dúvida. Então, ela ficou em dúvida e foi atrás de tudo isso. Bom, chegando no final, o André fala, não, vamos contar a verdade? Alexandre, não, ela não está preparada. Aí chamou uma pessoa do grupo de auxílio, o Raul já estava sendo tratado, o Alexandre disfarçou a ferida, o ferimento, né? Trouxe, mandou chamar, né, a Esther, né, uma pessoa do grupo de auxílio, foi lá, trouxe a Esther, a Romualda, né, que foi lá, buscou a Esther, trouxe e apresentou. E o André e o Alexandre ficou o tempo todo com a destra na cabeça do Raul, justamente para não deixar ele falar besteira. Muitas vezes acontece isso aqui durante as manifestações, né? Os espíritos não falam exatamente o que querem ou o que vem na mente, eles são controlados, né? E o Alexandre controlou para quê? Porque ela não estava preparada para a verdade. Então, às vezes a gente, a pretexto de falar a verdade, a gente quer contar a verdade, tudo, a gente tem que aprender um pouquinho mais. Nem sempre a verdade é o melhor remédio, né? Então ela estava preparada para a consolação e não para a verdade, né? A gente tem que aprender muito com os espíritos de luz.
Eles não mentiram, ele proibiu, né, de falar o motivo, como acontece aqui nas reuniões, proíbe-se de falar o motivo real, o Alexandre proibiu ele de falar o motivo, e ela teve o reencontro com ele falou que estava bem, já estava sendo socorrido e tudo terminou feliz, tá, gente? Tá. Aí a gente tem a preparação das experiências, né, um capítulo muito interessante, a reencarnação aqui, era um capítulo muito legal, tá? Bacana. Depois ela está falando que depois eu vou ter a oportunidade de completar, tá? Nem todas as reencarnações são bem sucedidas, como a do Segismundo, tem fracasso, né? A questão do Volpini, que fracassa na encarnação, né? Depois ele ainda fala sobre a incorporação, né? As reuniões que tem os processos de incorporação, as entidades que são doutrinadas, né? O processo de doutrinação, né? Uma sessão sobre obsessão, né? Na realidade a gente chama de desobsessão, né? Onde os espíritos são auxiliados e as pessoas também obsidiadas também são auxiliadas, né? Por último, como não poderia, né? Trabalho da espiritualidade, trabalho de passes, né? Que é explicado em detalhes, né? E a saída comovente, né? O final comovente do Alexandre, né? Quando o André acha que ele vai continuar no trabalho, né? O Alexandre manda uma carta avisando, né, que vai ter uma reunião de despedida, né? O André Luiz, ainda com a gente, né, fica chateado, né, porque vai deixá-lo, né? O Alexandre vai nos deixar, né? Na realidade ele vai para um plano superior em busca de mais instrução, mais conhecimento, porque já era um espírito muito evoluído, né? E ele tem que partir. A partida é uma coisa natural, tá, gente? Tanto aqui quanto no mundo espiritual. Lá ainda é mais frequente, porque aqui a gente só parte para a morte. Lá no plano espiritual você parte ou para o renascimento ou parte para planos superiores, né? E os espíritos não ficam sempre em contato, né? São missões às vezes de longo prazo. A gente tem que se acostumar com as partidas, gente. Muito obrigado a todos. Desculpa não poder